Resolução da comporta retangular de um problema clássico de mecânica dos fluidos no campo da hidrostática. Vamos começar lendo a questão. Uma comporta quadrada de lado igual a 4 está submersa na água, conforme mostrado na figura abaixo. Para h igual a 8, ou seja, a profundidade até o topo da comporta é 8 metros. G igual a 10, gravidade, ou seja, 10 metros por segundo. Calcule a força necessária para manter a comporta fechada. Tem uma força aqui, um F, né? Um vetor F sendo aplicado aqui, e ele pede para a gente calcular a dimensão desse F para manter essa comporta fechada. A gente tem que ver que aqui tem uma articulação, ou seja, essa comporta gira em torno desse eixo aqui, e ele tem um braço aqui de alavanca para fazer um momento, e esse braço de alavanca é igual a 4 metros, porque a comporta é quadrada e ela tem 4 metros de largura e de altura, ou seja, essa altura aqui é de 4 metros. Então vamos ver o que a gente vai precisar saber para fazer essa questão. A gente vai precisar saber pressão hidrostática, como calcular ela, que é o básico de mecânica dos fluidos. P, pressão hidrostática, é igual a ρ vezes G vezes H, sendo ρ a densidade da água, 1000 kg por metro ao cubo, G a aceleração da gravidade, nessa questão é dado como 10, H a profundidade do ponto, porque para cada ponto de profundidade na água a gente tem uma pressão hidrostática diferente, né? Quanto mais fundo, logicamente a gente vê que está diretamente proporcional à profundidade, então quanto mais fundo tiver o meu ponto de análise em relação ao topo da água, da minha superfície da água, mais pressão hidrostática eu vou ter. Além disso, a gente vai precisar ter algumas noções de comporta, né? Quando a gente tem aqui várias pressões sendo aplicadas na nossa comporta, quanto mais fundo, maior a pressão, e a gente vê que vai se fazendo um diagrama, né? Um diagrama de pressão hidrostática. Esse diagrama, ó, só voltando aqui para a imagem, você vê que a comporta é um quadrado, tá? Na visão 2D a gente não consegue ver direito, mas na visão 3D a gente percebe. É um quadrado e toda a água está aplicando uma força aqui na face desse quadrado da comporta, nessa área. Então, vai aplicar essas pressões hidrostáticas em formato de prisma, né? Só que não interessa todo o prisma, né? Porque o prisma vem aqui desde a superfície da água. Só o prisma que interessa é o volume que está sendo aplicado aqui nessa face da nossa comporta, que é sob ela que está sendo aplicada uma força. Então, a gente vai precisar ter essa noção de calcular a força hidrostática que está sendo aplicada nessa comporta. Tem um resumo que eu deixei escrito bem aqui. A gente vai precisar também saber calcular o momento de inércia de um retângulo. Todo quadrado é um retângulo, tá? Mas então aqui é para um quadrado e aqui é para um retângulo, mas tanto faz qual vocês usarem. B vezes a altura ao cubo sobre 12. E a gente vai precisar saber a profundidade do nosso centro de pressão para resolver essa questão. Por quê? Porque para calcular o momento que a nossa força hidrostática está aplicando na comporta, a gente vai saber em que ponto exatamente da comporta a nossa força hidrostática resultante está sendo aplicada nessa face, né? Porque ela vai ser aplicada aqui, com base na profundidade ela gera uma força, e o momento que a nossa força de contraposição, que é essa força F, que ele pede para calcular, a gente precisa saber desses dados para poder calcular ela. Então vamos para a questão agora, né? Aqui, primeiro passo, a gente vai calcular a pressão em H e em H mais 4, ou seja, nesse ponto bem aqui e nesse ponto aqui no fundo, né? Porque o H é 8, então a pressão bem aqui e a pressão bem aqui. Esse é o método mais fácil para fazer essa questão. A gente vê que o nosso diagrama de pressão em formato prismático eu dividi em duas cores. Eu fiz um prisma vermelho e um prisma verde. Só o que interessa é o vermelho, né? Porque novamente é só ele que está sendo aplicado diretamente na nossa comporta, tá? Então, por isso que a gente está calculando essa pressão aqui nessa parte superior aqui desse prisma. Porque é ela que está em profundidade H, que é H igual a 8. E essa aqui embaixo está H mais 4. Então vamos lá. Pressão igual ρ vezes G vezes H. Pressão em H, ρ vezes G vezes Hzão. ρ vezes G vezes 8. P, ρ é 1000, G é 10, H é 8.
então fica 80.000. A altura da comporta a gente sabe que é 4, então pressão em H mais 4, que é 8 mais 4, fica igual a ρ vezes G vezes 12, 1.000 vezes 10 vezes 12 é igual a 120.000. A gente pode passar para o passo 2 dessa questão, que vai ser a área do triângulo de pressão, do diagrama, né? A gente vai olhar aqui para essa parte agora. A área que interessa é só essa vermelha. Então, a gente sabe que esse lado menor do nosso trapézio, ele é ρ, pressão para H, ou seja, 80.000. E aqui embaixo é 120.000. 120.000 aqui, 80.000 aqui. A altura da comporta é 4, né? Aqui, ó, é 4. Essa parte é 4. Então é com ela que a gente vai calcular a área desse trapézio. Só a área que está influenciando diretamente a comporta importa para calcularmos a força hidrostática resultante na comporta. Ou seja, a gente só vai calcular essa área desse trapézio. A área de trapézio a gente sabe que é Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. No nosso caso é B mais Bzão vezes a altura da comporta sobre 2. As bases B e Bzinho do trapézio são as pressões na profundidade Z igual a H mais 4 e Z igual a H, partindo do nível de água como plano de referência. A área do nosso trapézio, então, vai ser 120.000 mais 80.000, que a gente já tinha calculado anteriormente, vezes 4, que é a altura da nossa comporta quadrada, sobre 2. Então, fica 200.000 vezes 2, fica 400.000. Né? 200.000 vezes 4, 800.000, sobre 2, 400.000. A gente sabe que pressão é igual a força sobre área. Então, força vai ser igual a pressão vezes área. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente calculou a nossa pressão e a gente está multiplicando agora pela área dessa comporta. A gente já multiplicou pela altura e agora a gente vai multiplicar pela largura. A gente multiplicou por 4 e a gente vai multiplicar por 4 de novo para fazer essa área e, consequentemente, a gente tem nossa pressão vezes área, que vai dar a nossa força hidrostática resultante de todo esse prisma aqui. Tá? Então, vamos para o passo 3. Encontrando a força hidrostática resultante. A largura da comporta é igual a 4. A gente multiplica a área do trapézio pela largura da comporta, ou seja, a largura aqui, ó, horizontal. Com isso, nós encontramos o valor de FHR. Para quem não entendeu, FHR é força hidrostática resultante, que eu até fiz um modelo em 3D aqui para facilitar o entendimento de todo mundo. Ó, deixa eu desocultar. Pronto. A gente tem o nosso prisma de pressão, tá? Nosso prisma aqui, que está sendo aplicado diretamente na nossa comporta. O que interessa é só esse em vermelho. Só que a gente pode simplificar toda essa força aqui, toda essa pressão que está sendo aplicada nessa área, a gente pode simplificar num único vetor força, que ele vai ter módulo equivalente a todo esse prisma aqui. Ok. A todo esse prisma aqui, tá? Ele vai ter módulo equivalente. E ele vai ser aplicado, ó, ele vai ser aplicado na metade da altura geométrica? Não. Não vai ser aqui no centro do nossa comporta. Por quê? Porque quanto mais fundo, mais forte fica a pressão. Então, a força tende a ir para baixo. Enquanto que... mas e no sentido horizontal? Sim, no sentido horizontal, a nossa força resultante vai ser aplicada na metade, né, dessa comporta. Mas agora, em termos verticais, ou seja, de altura, não vai ser na metade, tá? Vai ser um pouco mais abaixo da metade. Afinal, quanto mais fundo a gente está na nossa comporta, no nosso líquido, mais pressão a gente tem nele. Então, vou voltar aqui para o slide. Tá, voltando aqui. Agora ficou bem claro. A gente vai calcular, então, essa força hidrostática resultante, que tem um módulo igual aqui. Vai ser a área do trapézio vezes a largura da comporta. FHR é igual a 400.000 vezes 4, então fica aqui, FHR é igual a 1.600.000 newtons. Agora que a gente tem o valor de FHR, né, o seu módulo, a gente deve definir exatamente onde essa força é aplicada, né? Vou passar aqui pelo slide aqui de modelo 3D para ficar explícito para todos. E vou novamente vir aqui para os cálculos. Deixei aqui os cálculos de profundidade de centro de pressão e de momento de inércia, porque é eles que vão ser importantes agora. Tá. Pronto. Qual vai ser o local de aplicação de FHR?
FHR vai ser aplicado no centro horizontal da face da comporta, porém FHR não será aplicado no centro vertical da face da comporta. Quanto mais fundo a gente está no líquido, mais pressão temos na parede, então a força resultante tende a ficar mais abaixo do centro vertical da comporta, né? Isso é algo lógico de se pensar. A nossa setinha de vetor de força resultante vai estar mais abaixo. ICX, o que é ICX? É o momento de inércia no centroide, no eixo X, tá? Então, ICX vai ser igual a base vezes altura ao cubo sobre 12. Vai ficar, é um quadrado, né? Então, tanto a base quanto a altura, como é um quadrado, então fica 4 vezes 4 ao cubo sobre 12. A gente pode escrever da seguinte forma, né? Eu poderia fazer logo o cálculo, mas eu vou deixar escrito como 16 vezes 16 sobre 12, porque no futuro a gente pode cortar alguns dos elementos algébricos, né? Aí quem que é HC? Ó? Vamos ver aqui a nossa fórmula. HP, que é o nosso profundidade do centro de pressão, vai ser igual a HC mais ICX sobre HC vezes a área. Sendo que HC é a profundidade do eixo geométrico da comporta. Ou seja, vai ser aquele 8, né? Porque a comporta em si já está a 8 metros de profundidade da superfície da água, mais a altura da comporta sobre 2, né? Porque a gente quer a profundidade do eixo geométrico, né? A gente não quer a profundidade da comporta em si, a gente quer a profundidade do eixo. E HP vai ser o ponto de centro de pressão, né? Que vai ser o ponto onde efetivamente a gente vai aplicar a nossa força hidrostática resultante para calcular o nosso momento e calcular a força necessária ali para manter essa comporta fechada. Então, HC é igual profundidade em relação à água do eixo geométrico da comporta, vai ser igual a 8 mais 4 sobre 2, então vai ser igual a 8 mais 2, que dá 10 metros. A gente já tem o HC. Agora o HP é igual à profundidade do centro de pressão, que é o ponto de aplicação de FHE. Então HP vai ser igual a HC mais ICX sobre HC vezes área. Isso vai ficar igual a 10, vai ficar essa conta aqui. Simplificando a conta, ó, a gente corta esse 16 com o 16 da área, né? Porque é um quadrado, 4 vezes 4 é 16 também, então corta esse 16 com esse aqui, do denominador, e fica então que o denominador do numerador vai para o denominador, então fica 16 sobre 10 vezes 12. Então fica HP igual a 10 mais 16 sobre 120, 10 vezes 12 é 120, então fica 10 mais 0,133, e o nosso resultado para profundidade é 10,133. Tá? Abrindo aqui, agora a gente tem o nosso braço de alavanca para articulação, né? A gente calculou a nossa força hidrostática resultante, a gente calculou essa resultante, esse vetor resultante, e ó, aqui é o nosso eixo, né? O nosso eixo de rotação dessa comporta. Então, a gente já tem aqui uma profundidade e a gente vai usar o braço para gerar um momento, e essa força que está se opondo vai precisar combater esse momento. Só que ó, a profundidade que a gente encontrou de 10,133 não é o braço da alavanca. O braço da alavanca vai ser a distância do eixo até a nossa força. Se ela está sendo aplicada a 10,13, então a distância é 12 menos 10,3. Porque o eixo, ó, aqui na figura, você vê que o eixo está numa profundidade H mais a altura da comporta, ou seja, 8 mais 4. Então fica 12 aqui ó, de profundidade do eixo até a superfície da água. 12 menos a profundidade da aplicação da força, fica isso aqui, que fica 1,87, 867 na verdade. Aproximadamente, né? Uma dízima periódica. Agora que a gente tem esse braço, é fácil. Agora é só fazer uma questão de equilíbrio de momento de força, né? A força F está sendo aplicada a 4 metros do eixo, né? A gente vê aqui que ela está sendo aplicada no topo do nossa comporta, e o nosso comporta tem 4 metros de altura, então ela está sendo aplicada com um braço de alavanca de 4 metros, essa F aqui. Então a gente pode vir aqui para o próximo slide, vou tirar logo tudo, e vamos continuar aqui. Agora é fácil, né? A F está sendo aplicada a 4 metros do eixo, e a gente sabe que a nossa FHR está sendo aplicada a 1,867. Com base nisso, a gente só vai fazer o equilíbrio de momentos, né? Momento de força, braço de alavanca. Então, F vezes 4 é igual a FHR vezes 1,87.
Agora a gente simplesmente isola o F na nossa equação e fica que F é igual a 1.600.000 newtons vezes 1,87 sobre 4. Logo, resolvendo essa conta, a gente encontra o valor de 746.800 newtons. É lógico até a gente encontrar um valor como esse, afinal, como a nossa força F está sendo aplicada a uma distância maior do braço de alavanca, ela tem mais braço de alavanca e, consequentemente, é necessário menos força, né, para vencer a força hidrostática resultante que está aqui dentro e manter esse equilíbrio, manter essa comporta fechada, tá? Então, essa questão é isso. Simples assim.